Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a economia da China, tá? Que voltam a surgir rumores de colapso iminente na economia da China. Esses rumores não são de agora, eu também não estou dizendo que a economia da China vai colapsar amanhã ou depois de amanhã, mas esses rumores fazem sentido e já estão consistentemente aparecendo há algum tempo. Em algum momento a economia da China vai dar merda, e eu até já expliquei para vocês o porquê disso, né? Porque é economia planificada. Ah, mas a China adotou capitalismo e não sei o que lá. Lorota, enquanto tem governo tão onipotente, onipresente como é o governo chinês, é economia planificada sim. Não tão crítica quanto foi da União Soviética, mas também no mesmo sentido. Uma hora vai colapsar pelo problema do cálculo econômico, eu vou explicar isso aqui para vocês. Agora, por que isso é importante aqui para o Brasil? Por dois motivos. Primeiro motivo, a nossa economia depende muito da China, muito do que a gente compra e vende é da China. Então, a China quebrando, isso pode afetar o Brasil de forma séria. E segundo, o Brasil está se deslocando em direção à China. O Brasil, com Bolsonaro, tinha um interesse de se unir ao OCDE, ao Ocidente, à Europa, aos Estados Unidos. Fizemos acordos, né, Mercosul com a União Europeia e coisa e tal, tentamos esses acordos, a União Europeia não quis, né? Agora está para ser assinado um acordo China-Mercosul. Esse vai ser assinado, porque a China não está nem aí, a China quer fazer acordo mesmo. Ou seja, cada vez que passa o tempo, né, a gente está sendo jogado mais para a esfera de influência da China. E isso pode ser uma posição suicida, tá? Porque, como a gente vai ver aqui, a China está quebrando. A China é comunista, nunca abriu mão do comunismo. E isso fatalmente vai fazer com que a economia, em algum momento, colapse. Pode ser que já seja o que está acontecendo aqui nesse momento. Essa notícia foi sugerida por Nippon Ancap, Sinistro da Soberba Corte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Vamos falar sobre esse artigo aqui, mas tem um terceiro ponto. Eu falei dois pontos, né? Que a economia brasileira depende muito da China e que a gente está cada vez mais indo para a esfera de influência da China. E tem um terceiro ponto também que vocês vão ver aqui, que muitas críticas que são feitas nesse artigo ao governo chinês também se aplicam ao governo do Lula, tá? A gente vai ver isso aqui, é um terceiro ponto importante nessa história, né? Bom, qual que é a história, né? É um longo artigo escrito aqui no The Economist. O The Economist é uma revista, um folhetim comunista lá nos Estados Unidos, mas traz umas reportagens interessantes de vez em quando, e nessa reportagem aqui eles falam exatamente sobre a questão de que o Estado chinês está escondendo a situação real da economia na China. Maquiando números, quem imaginaria isso, não é mesmo? É o que eu falo para vocês, em regimes ditatoriais fica cada vez mais fácil você inventar números, né? Por que Cuba tem a melhor educação da América Latina? Ora, porque Cuba mente nos números, é óbvio, né? A educação em Cuba, como a medicina cubana, como tudo lá em Cuba, é uma porcaria. Mas Cuba mente nos números. E aí, não, fica o pessoal falando, não, porque tem indicadores lindos cubanos e coisa e tal. Ora, bolas. Ditadura, você não pode acreditar em número de ditadura, porque fatalmente está mentindo. A China, houve até uma época em que o pessoal estava empolgado, porque parecia que o governo chinês de fato queria botar números válidos e coisa e tal, mas isso foi numa época em que a China crescia muito. Então, mesmo que tivesse um indicador ou outro que não tivesse ideal, né, que fosse uma coisa ali, o governo chinês deixava sair o número, porque né, a visão geral da economia chinesa era tão boa que eles podiam aceitar um númerozinho ou outro que tivesse abaixo do ideal. O problema é que desde 2018, né, e a gente vem acompanhando isso, desde 2018, a China parou de ter aquela economia exuberante que tinha um tempo atrás. Ainda é uma economia que, se você comparar com a brasileira, né, poxa, coitado de nós, né, a gente não é nenhuma nada, né, estamos muito longe da economia chinesa aqui no Brasil, mas a verdade é que, se você comparar a China de hoje com a China de 2017, com a China de 2016, você começa a ver que a situação realmente não está boa por lá. E aí o que está acontecendo agora? Cada vez mais o governo chinês esconde indicadores, para de publicar indicadores, ou começa a publicar indicadores que até o próprio pessoal lá da China vai falar, olha, porque está estranho esse número não está muito bom não, né?
Pois bem, eles começam aqui, esse artigo está todo em inglês aqui na The Economist, mas tem aqui no Estadão também eles falando sobre a mesma coisa, né? As autoridades chinesas estão escondendo o estado real da economia. Ou seja, o que os investidores americanos, né, e muitos economistas americanos também estão vendo, é que cada vez mais a China está abertamente manipulando números lá na China. É uma coisa muito tentadora para um regime ditatorial. Como eu falei, é muito fácil para uma ditadura mentir com números, né? Aqui no Brasil a gente está vendo isso acontecer. O Portman está usando contabilidade criativa o tempo todo lá no IBGE. Aí fica o pessoal da Rede Globo falando, e por que as pessoas não percebem a melhoria da economia no Brasil? Porque é mentira, porque o Portman está mentindo, porque não tem melhoria nenhuma, é óbvio. As pessoas, no dia a dia dela, elas veem que não tem melhoria nenhuma na economia brasileira. Os números são ótimos, não porque o PIB cresceu, porque a inflação deu deflação, caiu a inflação, porque é tudo um céu azul, as coisas cor-de-rosa, unicórnios pulam pelas ruas do Rio de Janeiro, né, saltitam pela rua do Rio de Janeiro, né, peidam perfume pelas ruas do Rio, né, é tudo um mundo cor-de-rosa, cheio de pôneis saltitantes e coisa e tal. Não, é mentira isso, esses números da economia brasileira são mentira, enganação, as pessoas sabem da realidade, as pessoas que vão no supermercado sabem a realidade, os investidores sabem a realidade, não é à toa que os investidores estão saindo do Brasil, não estão vindo para o Brasil. E na China, isso está acontecendo a mesma coisa, é o que eu falo para vocês. E aí ele explica aqui, né, o Zhao Jian, que fez um artigo lá na China, justamente criticando por que o governo chinês não estava se esforçando mais para estimular a economia, né? Você vê os números que tinha lá nos indicadores e via como é que está a situação, o coração das pessoas, e as coisas não batiam, né? As pessoas pareciam estar com uma visão muito mais pessimista do que os números apontaram. Parece alguma coisa similar para vocês? É exatamente o que a gente sente aqui no Brasil, né? E aqui, ó, a lógica e as restrições dos tomadores de decisão não podem ser entendidas pelo mercado, né? Esse artigo dele foi um furor lá na China e foi depois tirado do ar. Os censores chineses, né? O Alexandre de Moraes lá da China, né, olhou para ela, não pode criticar a coisa desse jeito, não pode expor o governo desse jeito, né? O Lula tem que poder governar, isso é um golpe, você criticar a economia do governo Lula. A gente não chegou nesse ponto aqui no Brasil ainda, mas a gente está caminhando nesse sentido, né? A gente vê que cada vez mais os direitos básicos, os direitos individuais são castrados aqui no Brasil, cada vez mais você criticar o governo é uma coisa arriscada, você pode ir para cadeia, você pode ser taxado de fake news, enfim. Né? Ou seja, a exclusão do artigo, ironicamente, provou que ele estava certo, né? Ou seja, que realmente o governo chinês está mais preocupado em esconder os números do que em tentar achar uma solução para a economia chinesa, né? Parece ser o mesmo caminho que o governo brasileiro está trilhando. Queremos números bons. De onde é que vem esses números? Não interessa, dá um jeito de parir número bom aí, porque não interessa de onde é que vem esses números, né? Eu já expliquei para vocês por que em ditadura é fácil você inventar números, porque não tem oposição. Né? Lá nos Estados Unidos, se o Biden inventa um número de PIB maluco que não tem lógica, o pessoal do Trump vai criticar ele, vai falar, não, olha só, tá errado aqui, ó, esse número tá aqui. Aqui no Brasil, a gente está fazendo essa mesma coisa. O Lula está inventando números, o Portman está inventando números, a gente está apontando aqui, ó, mentira, o Portman está mentindo, o IBGE se tornou uma entidade falsa, não é mais um instituto de estatística, um instituto de propaganda do governo. Né? E aí fica os jornalistas aqui da mídia tradicional falando, não, porque não sei o que é lá, como que o povo não percebe, olha só, os indicadores estão tão bons, como que a população não percebe isso, né? Pois é, porque é mentira, os indicadores são mentirosos, né? Mas então o fato disso ser exposto, né, a gente imagina, isso vai levar com que o governo Lula perca popularidade ao longo do tempo e lá na eleição de 2026 vai ser devidamente chutado para fora da presidência. Ele com Portman, com toda a galera manipuladora de números que está lá. A gente espera que seja isso, né? O grande risco é isso não acontecer, né? E aí a gente ir no caminho da China. A China, durante muito tempo, mostrava os números, por quê? Porque eram números tão bacanas que, se tiver um númerozinho ou outro errado, não tem problema não. Agora que a coisa pegou, agora que a economia está cheia de problemas, estão escondendo um monte de coisas, né? Aí eles vêm falando aqui, o padrão dos desvios desse negócio, o artigo é muito longo, tá? É muito longo, mas basicamente o que eles dizem é a China não conseguiu se recuperar da pandemia.
a economia chinesa, que já vinha cambaleante, mas ainda estava muito forte ainda antes da pandemia, com a pandemia degringolou de vez, né? E aí você tem muitas evidências disso, mas os números não mostram. Os números mostram coisas maravilhosas. A China vai crescer 5% esse ano. Tem um monte de coisa, um monte de desenvolvimento bacana, um monte de coisa crescendo, coisa e tal. E não estou questionando, a China realmente é um país que pode crescer muito, que tem um potencial muito grande de crescer, mas a verdade é, está mais do que claro que o governo chinês está escondendo os números, né? Teve números que eles esconderam abertamente, por exemplo, a questão de emprego de jovens, que é um dos problemas que eles falam aqui, né? A China investiu em formação de jovens, porque justamente estava crescendo muito a economia, formando muitos jovens, chegou num ponto que agora os jovens se formam e não têm emprego. Né, a economia não está crescendo tanto assim para absorver toda essa massa de pessoas que foram formadas lá, e no final das contas as pessoas estão frustradas, porque estudaram e não conseguem um emprego naquela área. Outra coisa que não é muito diferente da nossa situação aqui no Brasil, né? E aí eles explicam que em determinado momento o governo chinês parou de publicar o índice de desemprego de jovens, justamente porque era um índice que estava dando muito ruim, estava mostrando uma situação catastrófica lá na China. Aí agora eles voltaram a publicar esse índice, só que com uma metodologia diferente, né? Metodologia nova do Postman, né? Pegaram a metodologia nova para calcular o número e agora, adivinha, está dando números muito mais baixos, né? Por quê? Porque a metodologia é martelar número, é uma mentira. Fizeram uma metodologia própria para o governo parecer melhor do que está. O erro desse pessoal é que isso pode enganar algumas pessoas, pode enganar investidores, pode enganar até uma parte da população, mas não muda a situação de fato, né? No final das contas, você passa a ter uma situação pior ainda. Por quê? Porque você tem uma economia que vai mal e você agora não tem os indicadores que você podia usar para tentar consertar a sua economia, né? Não tem mais os tomadores de decisão lá na China não podem mais se basear em números concretos. Por quê? Porque esses números estão todos sendo escondidos. São números que não são mostrados para o público em geral, não são mostrados para os investidores, né? E aí, o que ele está dizendo é que isso certamente vai levar a um colapso da China ainda mais rápido, porque eles não têm mais como tomar decisão com base em indicadores. Repara como isso não é, de fato, o problema do cálculo econômico, né? O problema do cálculo econômico é exatamente que a melhor maneira de você decidir investimentos em qualquer economia é através do livre mercado, né? O livre mercado é um sensor de onde é que está faltando coisa, onde é que tem escassez, onde é que a pessoa quer mais coisa. Enfim, isso você mede pelo mercado, o mercado regula. Quando uma coisa tem escassez de um determinado produto ou as pessoas querem muito comprar um produto, a produção dele é ineficiente, o que acontece? O preço sobe. O preço sobe, isso é exatamente uma sinalização para que as outras pessoas passem a produzir daquele produto, né? Porque, né, agora tem um valor mais alto, eu vou produzir aquilo ali, e isso tende a atender a demanda do mercado ali sobre aquele produto. Então, no final das contas, essa é a história. O livre mercado ele se regula. E o problema de você ter uma economia planificada, como muito bem lembrou o Mises lá no cálculo, no paper dele sobre o cálculo econômico sobre o socialismo. Se você não conhece esse paper, eu tenho um vídeo sobre ele explicando qual é o problema do cálculo econômico no socialismo lá no meu canal Ancapsu Classic, onde eu falo mais sobre teoria libertária, teoria anarcocapitalista, né? Então, ele descreveu nesse paper justamente essa situação, que sem um sistema de livre mercado, os preços, você começa a ter ineficiência na economia. As coisas não são alocadas onde deveriam ser alocadas e, fatalmente, ao longo do tempo, a economia tende a quebrar, né? Tende a ter problemas, tende a um colapso completo. Foi o que aconteceu na União Soviética em 91, e a China pode não estar muito longe desse mesmo sistema, né? A China ela fez uma coisa correta com Deng Xiaoping na ocasião, né? A China ela se tornou comunista depois da Rússia, né? A Rússia se tornou comunista em 1917, a China se tornou comunista em 1949, se não me engano, 1950, por volta disso aí, alguma coisa assim. E então o comunismo na China é mais recente, né? E de fato um dos pontos que o Mises coloca é esse: a perda de eficiência econômica vai acontecendo ao longo do tempo, em algum momento a coisa quebra, né? E lá na Rússia levou uns 70 anos, na China 70 anos teria dado em 2020, então a China já passou mais de 70 anos sob o comunismo aí e conseguiu sobreviver até aqui. Mas o que aconteceu?
Quando foi lá no final da década de 70, né, quando morreu o Mao Zedong e assumiu o Deng Xiaoping, o Deng Xiaoping percebeu o problema. Naquela época, final dos anos 70, início dos anos 80 e coisa e tal, já começou a ficar evidente para todo mundo que a União Soviética tinha problemas, tá? Ela ainda estava existindo, ainda funcionava e coisa e tal, mas o pessoal já começou a perceber que aquela propaganda que dizia que estava tudo bem, que a União Soviética estava crescendo muito mais do que o Ocidente, a época em que os soviéticos batiam de frente com os americanos, era competição e coisa e tal, o mundo multipolar, né, ou o mundo bipolar entre União Soviética e Estados Unidos, essa ilusão já tinha passado, o pessoal já sabia que a União Soviética não estava bem economicamente lá em 1978, quando Deng Xiaoping assumiu o controle do governo chinês. E aí o que ele fez? Ele decidiu justamente evitar que a China tivesse o mesmo problema que a União Soviética. Ele provavelmente leu o paper do Mises, ele sabia que era inevitável, se continuasse no mesmo caminho do Mao Zedong, a China iria quebrar tal como a União Soviética quebrou, então ele reinstituiu capitalismo de mercado, né, propriedade privada e mais um monte de coisa na China, né? Mas manteve o governo ditatorial, continuou sendo o Partido Comunista Chinês. Então ele criou esse livre mercado sob o controle do Partido Comunista Chinês, o que fez com que a China tivesse ganhasse um pouco de fôlego, né? Ela teve um fôlego um pouco maior que a União Soviética, justamente porque o Deng Xiaoping, ficou famosa uma frase dele: não importa se o gato é preto ou é branco, importa se ele caça o rato, que é aquele caça o rato. Ou seja, ele falou que não importa se é comunismo ou capitalismo, importa que dê certo, que a economia chinesa funciona. Então foi nesse caminho. Mas aí que está o problema, porque você não tem uma economia livre de fato se você tem um governo que manda em tudo. E no final das contas, embora o Deng Xiaoping tenha dado uma refrescada na coisa, tenha né, melhorado a economia chinesa ao ponto que a China realmente começou a crescer depois disso, particularmente depois dos anos 2000, ela começou a crescer muito fortemente com essa economia de mercado e coisa e tal, mas continuou o governo chinês tendo um controle muito grande. E o que está acontecendo é isso, esse controle do governo chinês sobre qualquer empresa, qualquer coisa, não sei o que lá, isso leva ao acúmulo de erros. É o que ele fala, que erros prosperam na escuridão. Quando você não tem números confiáveis, você começa a tomar decisões erradas em cima de números errados. A sua decisão, no máximo, o máximo de acerto que você pode ser é o grau de certeza dos dados que você recebe. Se os seus dados para tomar decisão estão errados, você vai tomar decisão errada com certeza, né? Então, ou seja, cada vez mais fica crítica esse tipo de coisa, né? Tem outros artigos também falando sobre esse assunto. Esse aqui foi no New York Times, também recente, aqui do dia 4 de setembro, falando que por que está tão difícil para a China consertar a sua economia depois da pandemia, né? Por que ela não está conseguindo voltar? Justamente porque ela entrou nesse ciclo de números enganosos para as autoridades dizendo que está tudo bem, os números estão ótimos, né? Igual o Jornal Nacional, né? Os números estão excelentes e coisa e tal. Isso é prenúncio de queda, tá? Isso é prenúncio de desabamento completo. Ou seja, a China viveu o comunismo por mais tempo que a União Soviética, justamente porque abriu mão de parte do comunismo, mas tudo indica que está chegando perto desse limiar. Vai ser agora em 2030, vai ser em 2040, vai ser em 2050 que ela vai colapsar. Não sei quando que vai ser, mas vai colapsar. A gente já vê aqui sinais parecidos com os sinais lá da década de 70, 80, lá da União Soviética, em que você vê que a coisa já está degringolando, aí o governo tenta esconder as informações e coisa e tal, e não sei não, eu sou pessimista com relação a isso. E por isso que eu digo para vocês os 3 problemas que a gente tem com isso. Primeiro problema: o Brasil depende da China hoje. A China degringolando, o Brasil degringola também em termos de economia, porque a China é o nosso maior parceiro comercial. Segundo problema, não só é o nosso maior parceiro hoje, como a gente está cada vez mais indo para lá graças a idiotices, besteiras do Alexandre de Moraes, do Lula, de governos de esquerda aqui no Brasil. Era para a gente estar correndo para o outro lado, correndo em direção ao Ocidente. Estamos perdendo tempo, estamos indo na direção errada. E terceiro, estamos cada vez mais parecidos com esse problema, né? Cada vez mais a gente tem dados aqui que não dizem coisa com coisa, fantasia sobre fantasias, tanto para um lado quanto para o outro. Quando o Bolsonaro era o presidente, o INPE publicava relatórios terríveis sobre a situação ambiental no Brasil e não sei o que lá. Agora que o Lula é presidente, os relatórios são todos cor-de-rosa, mas continua chovendo cinza em São Paulo do mesmo jeito, né? Ou seja, esse negócio de alterar indicadores por motivos políticos está mandando a gente no mesmo caminho da China.
Quando a China quebrar, meu amigo, a gente vai quebrar junto e vai quebrar mais feio ainda, porque a gente tem o mesmo problema que eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.